Por que é tão difícil fazer aquilo que é só para nós, por nós? Aqueles projetos que envolvem somente a gente, aqueles objetivos pessoais que nós temos. Ou até mesmo se você é dono de uma empresa ou tem um cargo de gestão, aqueles projetos que estão vinculados ao médio e longo prazo também costumam ser negligenciados. Vamos começar falando sobre por que é tão fácil a gente fazer aquilo que está então vinculado ao curto prazo ou que envolve outras pessoas. Se a gente for olhar do ponto de vista de evolução, sim, a gente vai para esse lado de pensamento. Os seres humanos que prosperaram e sobreviveram e prosperaram, acho que nessa ordem é mais condizente, foram aqueles que se juntaram em comunidades, enquanto que aqueles que eram expulsos dessas comunidades, expulsos desse conjunto de pessoas, esse conjunto, né, que existia, tinham maiores as chances de morrer. Então criou-se esse vínculo nosso tão importante, né? A gente valoriza tanto assim a importância a opinião dos outros sobre nós, porque instintivamente a gente quer que as outras pessoas queiram que a gente permitam com que a gente conviva nesse ambiente social, que a gente permaneça na sociedade. Então quando a gente se compromete com outra pessoa, a gente tem um senso de urgência, algo que está enraizado no nosso ser, que faz a gente querer agir. Porque se a gente não cumprir aquilo que a gente combinou com outra pessoa, a opinião dela sobre nós vai piorar, a opinião dela sobre nós vai provavelmente ter uma conotação negativa, ela vai pensar se a pessoa não pode ser confiável, se a pessoa não entrega aquilo que se compromete, se a pessoa não respeita a própria palavra, se a pessoa não me respeita e, consequentemente, ela não vai querer se relacionar tanto com você. E aí o nosso instinto, ele age e faz a gente, então, ter senso de urgência para vencer a procrastinação, para vencer a preguiça, para vencer o desconforto e entregarmos aquilo que a gente se comprometeu, mesmo que de última hora, mesmo que tenhamos que virar à noite para fazer aquele projeto, a gente vai cumprir aquilo que a gente combinou, por exemplo, com os nossos clientes. Com isso dito, os projetos que dependem só de nós e que são somente para nós não temos isso. E aí, a nossa mente já sabe, pior, né, do que não ter outra pessoa envolvida, a nossa mente já sabe que não existe tanta consequência porque nós já falhamos inúmeras vezes. Eu duvido que você esteja assistindo esse vídeo aqui pensando, nossa, foi a primeira vez que eu não fiz algo que era só para mim e por mim. Eu aposto que você já fez isso inúmeras vezes e a realidade é que as consequências não foram muito graves, porque se tivessem sido, seu comportamento a partir daquele momento teria sido outro, né? A gente deixa de cumprir aquilo que a gente combinou conosco mesmos e a gente pensa, não consegui. Tá bem, na próxima vez eu vou tentar de novo. A gente se frustra, sim, a gente se sente culpado, mas é basicamente isso que acontece. Até que a nossa culpa, a nossa frustração, o nosso sentimento de desgosto, ele aumenta até um certo ponto que a gente tenta de novo. Aí a gente tem dificuldade e aí falhamos de novo e não conseguimos ir para frente. E para solucionar isso, você só precisa fazer um hábito secreto. Não existe um hábito secreto, não existe uma garantia de que a gente consegue resolver isso de maneira perene, indefinidamente na nossa vida. Mas o que a gente pode fazer é implementar algumas metodologias, alguns princípios em nossa vida que tornem mais provável com que a gente consiga de fato vencer a resistência que é maior, para entregarmos, para crescermos, para fazermos aquelas coisas que são somente nossas para nós. Até porque essas são as mais importantes. A gente ficar dependente de prazos com outras pessoas, de compromisso com outras pessoas para a gente cumprir coisas, a gente vai se tornar pessoas medíocres, nós nos tornaremos pessoas medíocres, porque a gente vai fazer a demanda dos outros, a gente só vai fazer o que os outros esperam de nós, mas aquilo que nós queremos desenvolver nunca vai ser desenvolvido. Então, é de suma importância que a gente de fato aprenda a fazer isso. E como fazer isso é aumentando o senso de urgência. A gente precisa trazer uma consequência clara para as nossas ações e essa consequência clara precisa importar, precisa ser importante. Para elucidar uma maneira bem fácil e simples de você visualizar como fazer isso, vamos pensar no exemplo do GPS. Quando você sai da sua casa, define um destino que para você tem uma importância, você sabe por que é importante chegar naquele destino, senão você não sairia de casa. O GPS monta uma rota que conecta aquele destino até onde você está. E aí, quando você tem clareza então de etapas, uma que conecta na outra até o seu destino, você age com foco, diligência e presta atenção ali no que está no GPS. Principalmente se você não conhece o caminho, né? Se você conhece o caminho, mas aí na maior parte das vezes você nem vai usar o GPS. O que acontece então nesse exemplo do GPS que faz você agir de uma forma focada, disciplinada, consistente para uma coisa que é só sua para você? A consequência de não agir é muito evidente. Quando você pensa ou cogita, né? Nossa, acho que eu não vou conseguir virar à direita, acho que eu não vou conseguir acessar aquela rua. Você já fica nervoso e ansioso. Por quê? Porque já vem imediatamente na sua cabeça a consequência de você não conseguir. Se eu não conseguir acessar aquela rua, eu não vou conseguir acessar aquela próxima avenida, vou ter que fazer um retorno, vou perder 20 minutos, quem sabe eu vou chegar atrasado naquele compromisso, aquela entrevista de emprego, quem sabe na reunião com o meu chefe para mostrar o relatório. Nossa, se isso acontecer, os problemas vão ser assim, assim, assim.
uma ansiedade muito grande, porque a consequência é muito clara. Cada pequeno erro de rota vai ter uma consequência, e essa consequência é da gente não chegar no nosso destino, ou de nós nos atrasarmos e colocarmos em risco o nosso objetivo, né? Que de repente é chegar até lá certo horário, cumprir certo papel. Mas a gente só consegue ter essa clareza de consequência em cima de algo que nos interessa, porque primeiro a gente especificou onde a gente quer chegar, esse ponto tem que ser importante para nós, e o GPS desconstruiu uma rota de forma que cada passo está conectado até aquele ponto. Então a gente sabe que se eu não cumprir esse passo, eu coloco em risco todo o planejamento e, consequentemente, chegar onde eu quero. É o mesmo que você precisa aprender na sua vida. Você, para conseguir trazer senso de urgência, né? Você precisa de consequências claras em relação a pequenas ações do curto prazo. Por que elas precisam acontecer naquele momento? Por quê? Quais as consequências delas não acontecerem? Quais as consequências delas acontecerem? Onde elas estão me levando se eu fizer? Onde elas estão me levando se eu não fizer? Ter essa clareza de caminho e clareza de destino, clareza de objetivo. Onde eu vou chegar se eu não fizer? Onde eu vou chegar se eu fizer? É fundamental para que quando você se depare com aquela opção, com aquela decisão, será que eu vou, por exemplo, pegar o meu tênis? A resposta, né? Por que eu tenho que fazer isso? A mente vai perguntar. A resposta não seja algo indiferente, a resposta não seja, porque nós falamos para nós mesmos que a gente vai fazer. Não, se eu não cumprir esse protocolo de treino, eu não finalizo essa etapa aqui, se eu não finalizo essa etapa aqui, eu não consigo chegar na perda de peso que eu me comprometi. Se eu não chegar na perda de peso que eu me comprometi, eu consequentemente não entro no meu vestido. Se eu não entrar no meu vestido, eu não vou estar linda e maravilhosa para a minha festa que eu quero dar. E assim por diante. Ter essa clareza de consequência vai ser possível quando você tiver um planejamento muito bem montado em cima de um objetivo que para você é importante. E se você hoje não tem essas questões, a boa notícia é que você pode aprender a fazer. Isso se chama gestão e é exatamente isso que a gente ensina. Então, se você quer a nossa ajuda para montar a sua gestão, para que você tenha clareza de prioridades, clareza de planejamento, de caminho, de planejamento, aprenda a definir bons objetivos, para que você tenha consistência nos seus projetos pessoais, eu te convido a vir ter uma conversa gratuita conosco individual. Para ter essa conversa, basta clicar no link aqui abaixo e fazer uma pequena entrevista com a nossa equipe. A gente vai selecionar as pessoas que realmente querem fazer isso, que estão levando isso a sério. Se você for uma dessas pessoas, clica aqui embaixo, preenche o formulário e a gente te vê em breve para montar essa gestão e você finalmente tirar esses projetos do papel. Um grande abraço e até lá. Eu tenho muitas atividades no meu dia a dia. Hoje em dia eu sinto que eu estou no controle, então melhorou muito esse aspecto. Eu sinto que hoje eu tenho gestão do tempo, eu tenho uma sensação de progresso maior. Eu trabalhava além do horário, muitas vezes eu estava muito cansado, eu sentia um desgaste por causa disso. E depois da mentoria eu consegui diminuir um pouco essa carga horária e eu sinto que eu estou tendo progresso, então isso melhorou muito. E na minha visão, qual foi a mudança mais importante que aconteceu na mentoria Titã? Foi ter prioridades mais claras, uma noção melhor de quais são meus objetivos.